Olá! Nesta aula eu vou explicar de maneira simples e direta, muito fácil, sobre estrutura das palavras. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de Língua Portuguesa, e se este vídeo agregar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar. Sem mais delongas, vamos à explicação. Vou falar sobre estes tópicos: radical, raiz, vogal temática, tema, os afixos, desinências e vogal e consoante de ligação. Antes de mais nada, vamos falar sobre este ponto aqui. Radical e raiz são partes diferentes do estudo. Nós vamos nos focar em radical. A raiz só é estudada por quem busca conhecer as origens da língua portuguesa, as origens da palavra. Então é um estudo meio histórico. É o radical que interessa para quem estuda português hoje. Radical. O radical é essa parte da palavra que se repete e que serve de base, de alicerce para a construção de outras palavras. Por exemplo, a partir da palavra certo, você pode tirar este pedaço, trocar o final, aí você tem a palavra certeza, ou pode acrescentar isto ao começo e isso ao final, e ter a palavra incerteza. Aqui no caso de um verbo, o verbo cantar pode ser modificado em cantei, cantaste, cantou, cantava. Então o radical é aquela base da palavra, é a base na qual serão grudados aqueles pedacinhos que nós vamos explicar a seguir. O primeiro pedacinho a ser grudado no radical, que nós vamos ver, é a vogal temática. A vogal temática tem uma função tanto de dar um acabamento fonético, melhor a palavra, quanto de servir para que sufixos se grudem ou para que desinências se adequem ao verbo. Veja a palavra montanha. Esse A de montanha não quer dizer que ela é menina, não tem nada a ver com gênero feminino. Isso aqui só está posto para dar um acabamento à palavra, porque não existem palavras em português que terminam com NH, montanha. Subir uma montanha, não existe isso. Ó, por exemplo, passei por cima de uma ponte. Não tem sentido terminar no T. Então, essas vogais estão aqui para dar um acabamento e para serem retiradas no caso de ser colocado um sufixo que não requeira a presença delas. Aqui no caso de cantar, viver e partir, as vogais temáticas ditam as conjugações dos verbos e ajudam a dar base. Elas podem ficar aí para receber desinências ou serem tiradas para que a palavra receba outras desinências. Vamos ver depois o que é isso. Ei, perceba que os exemplos são os mesmos do slide anterior. Por quê? Porque quando você tem radical mais vogal temática, você tem o tema. Ó, radical mais vogal temática. Tema. Radical mais vogal temática. Tema. Aqui você tem o radical, a vogal temática e a desinência. Vamos ver melhor isso aqui. Agora sim. Veja, montanha é uma palavra composta do radical montagne mais a vogal temática a. Isso resulta montanha. Ponte é a soma do radical ponte mais a vogal temática é, que juntos resultam em ponte. Carro, mesma coisa. Vem do radical car mais vogal temática o. Temos então o tema carro. Aqui no verbo cantar, para termos somente o tema, bastaria tirar esse R, que é uma desinência. Mesma coisa no verbo viver. Canta e vive são temas. Afixos. Os afixos são pedacinhos que são anexados ou antes do radical ou depois do radical. Os prefixos têm um nome bastante intuitivo, eles já dizem, são fixos de maneira pré-posta, quer dizer, eles vêm antes, são pré-fixados. Veja aqui o caso de infeliz. Ao radical feliz, podemos antepor o prefixo in e criar a palavra infeliz, dizer a palavra infeliz. Ao radical leal, colocamos um prefixo des
e criamos desleal. A palavra fazer, podemos botar um re. Em infeliz, esse in tem sentido negativo, mesma coisa que esse des. Já em refazer, o sentido é de fazer de novo. Os sufixos são colocados depois do radical. Veja, ao radical feliz, pode-se colocar mente, criando o advérbio felizmente. Sim, os sufixos podem mudar a classe gramatical da palavra original. Aqui, ao tema trabalha, acrescentou-se o sufixo dor. Ao radical leal, acrescentou-se o sufixo dade, criando lealdade. Prefixo vem antes, sufixo vem depois. Desinências. O papel das desinências é ajustar as palavras ao texto em que elas são usadas. Os ajustes são, em relação aos nomes, ajuste de gênero e ajuste de número. Ou seja, a palavra menino, originalmente, é composta do radical menin mais a vogal temática o. Sim, não existe desinência de gênero masculino. Por isso, neste exemplo, coloquei a desinência a. Só existe desinência de feminino e de plural para os nomes. Já os verbos têm dois tipos de desinência. Uma que indica o modo e o tempo, e outra que indica o número e a pessoa do discurso. Então, esse va indica que este verbo está no modo indicativo, no pretérito imperfeito. E esse mos indica que é a primeira pessoa do plural. Se eu tirasse esse vá, ficaria cantamos, que já seria outro tempo verbal. Vogal e consoante de ligação servem para deixar a pronúncia mais agradável. Servem aquilo que se chama de eufonia, seria um som organizado. Vejamos aqui alguns casos. Primeiro com vogais de ligação. Em cafeicultura, temos originalmente a palavra café, somada à palavra cultura. Porém, quis-se em português, em vez de se dizer café-cultura, dizer-se cafeicultura. Então foi posta uma vogal de ligação por questão de eufonia. Em inseticida, que vem da palavra inseto, foi tirada a vogal temática, inseto, o O foi tirado, e foi acrescentado o sufixo cida. Porém, ficar inseticida, esse T colado no C, é um pouco incomum e incômodo em português. Foi colocada, então, a vogal I, para dar harmonia à pronúncia da palavra inseticida. Já nas consoantes de ligação, temos estes dois exemplos. Pezinho, que vem do radical da palavra pé, mais o sufixo inho. Seria muito estranho falar péinho, imagino eu. Então, o bom falante do português ao longo do tempo introduziu esse Z para facilitar a pronúncia. Pezinho, que é uma consoante de ligação. Em chaleira, temos a palavra chá mais o sufixo era. Porém, para evitar o hiato, provavelmente de chaeira, colocou-se um L como consoante de ligação. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima aula.